Olá, esse é o nosso momento do casamento. Quero ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, verso 18. Disse o Senhor: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Hoje eu quero falar sobre a solidão na relação. Se Deus criou a mulher, o casamento, para resolver um problema da solidão, a gente parte do princípio de que quem casou já resolveu o problema da solidão. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque muitas vezes existem algumas barreiras que impedem a unidade, a comunhão na relação. É interessante que a temática principal do casamento é a unidade, né? O homem vai deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então o texto fala de uma fusão, de duas pessoas se tornando uma pessoa só. Isso é casamento, né? A gente chama de casamento uma certidão, uma cerimônia. Isso não é casamento. Casamento é essa união de duas pessoas que entenderam o propósito da relação. Então eu quero falar hoje sobre 3 razões porque existe uma solidão na relação. A primeira, ela vem de interesses egoístas. Quando os dois deveriam estar trabalhando na construção de um propósito, de um projeto juntos, é muito comum você ver o homem caminhando por um lado e a mulher caminhando por outro lado. Por quê? Porque ambos têm interesses egoístas. A pessoa casa, mas ela continua pensando nela. E ela quer viver uma vida de solteira. Ela não quer abrir mão de algumas coisas que é do solteirismo. Ela não quer compartilhar algumas coisas que é do casamento. Então, esse mundo do egoísmo, do individualismo na relação é que tem matado a relação e não tem permitido que os casais vivam essa unidade proposta. Então, o que o texto está nos dizendo é que Deus olhou para o homem e disse que não era bom o homem ficar sozinho, por isso Deus lhe concedeu Eva, uma mulher, uma esposa, para que ela fosse sua companheira, auxiliadora, correspondente. Como é que está o seu casamento? Vocês têm compartilhado de fato os sonhos, os desejos, os medos, a vida? Ou vocês têm tido interesses egoístas? Então essa é a primeira razão. A segunda vem do medo de se expressar. Interessante, o casamento, a relação marido e mulher deveria ser a relação mais tranquila, onde as pessoas teriam a maior liberdade de dizerem o que pensam. Mas não é isso que eu tenho visto nos aconselhamentos que eu tenho feito. Muitas vezes as mulheres, as esposas chegam aqui e elas começam a falar de algumas coisas a respeito do casamento, do marido, e eu faço aquela pergunta clássica, né, óbvia. Você falou isso com seu marido? Ela diz: não, nunca disse isso para o meu marido. Tá, mas por qual razão você não disse? Eu tenho medo da reação dele. De fato, alguns homens, eles causam esse medo na mulher porque vai tratar de algum assunto, vai tratar de finanças, vai tratar de problema do filho, vai tratar de problema entre o casal, o marido estressa, se exalta, e aí a mulher começa a ter medo de expressar os seus sentimentos. Então fica cada um no canto. Então o casamento é esse ambiente onde você não precisa, não deve, não pode ter medo de expressar aquilo que você sente e aquilo que você pensa. O grande problema muitas vezes não é o expressar o que eu penso, é a forma como eu me expresso. E é isso que vai causando uma ruptura, um distanciamento entre o casal, e eles estão dormindo na mesma cama, mas estão a quilômetros de distância um do outro. Então essa é a segunda barreira que impede ou que contribui para que haja essa solidão na relação. A terceira vem da insensibilidade do outro. Então, primeiro, você tem um interesse egoísta, depois você tem medo de se expressar e terceiro, você tem uma insensibilidade. O que é essa insensibilidade?
é quando o marido ou a esposa não percebem mais o que o outro está sentindo. Muitas vezes o seu cônjuge está carregando ressentimentos da relação há muito tempo e você nem percebeu. O casamento não vai bem e você não percebeu. Não percebeu por quê? Porque você está insensível. Nós tratamos com rudeza as coisas da relação por falta de sensibilidade. Muitas vezes temos paciência com todo mundo, menos com o nosso cônjuge. Nós seguramos a onda quando as situações são tensas, nós não explodimos no trabalho, mas explodimos em casa, nos sentimos na liberdade, no direito de despejar no nosso cônjuge tudo que nós pensamos. Então, muitas vezes, essa solidão na relação se dá por conta da insensibilidade. A pergunta é, você está sensível aos sentimentos do seu cônjuge? Você sabe dizer exatamente como é que ele está agora? Ou você não faz a mínima ideia? Então que você, juntamente com seu cônjuge, reflita sobre isso. O propósito de Deus, não é bom o homem ficar sozinho. E qual que é a nossa forma de levar, de conduzir o nosso casamento? Será que não está havendo uma solidão na relação? Pai, nos ajude a aproximar um do outro, a vencer todas as barreiras desse individualismo egoísta, do medo de se expressar e da insensibilidade. E ajuda-nos a viver esse projeto, sendo os dois uma só carne. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.